A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo a Filemão, continuando o versículo 18, onde paramos no vídeo passado. No versículo 18, Paulo diz a Filemão: "E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta." No vídeo passado nós falamos sobre a dívida de Onésimo para com Filemão e que Paulo se propõe a pagá-la, pede para pôr a sua conta, e falamos também sobre a dívida da humanidade para com Deus, uma dívida que não tinha condições de pagar e havia uma cédula. Nós dissemos sobre a cédula, que é um título de crédito, uma nota promissória, uma duplicata, por exemplo, e é claro que isso é figurativo, mas havia uma cédula de crédito que Deus tinha, cujo valor é inestimável, porque a conta, a dívida moral, a dívida contraída pelo homem para com Deus é uma dívida impagável. E aí então nós falamos no vídeo passado que Jesus veio e rasgou essa cédula, cravou essa cédula na cruz, pagou a dívida, pegou essa cédula, e isso acontece quando o devedor quita a sua dívida para com o credor, que a cédula, o título que o credor tem é devolvido ao devedor como prova de pagamento. E foi o que Jesus fez, pegou a cédula que estava com Deus, figurativamente, e cravou essa cédula na cruz, pagou a dívida do homem para com Deus, e agora o homem não tem mais nenhuma dívida para com Deus, desde que ele creia em Jesus e o aceite como Senhor e Salvador de sua vida. Aqueles que não o fazem continuam com a sua dívida para com Deus, enquanto não entregarem sua vida a Cristo e o seguirem e o reconhecerem Ele como Filho de Deus, como o Messias, como o Redentor, o Remidor, do qual falamos, como o Salvador da humanidade. Essa dívida continuará pendente entre este homem e Deus. E dando agora sequência a esse tema, nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, o próprio apóstolo Paulo falando a respeito deste pagamento, ou da quitação dessa dívida. E no capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, Paulo diz: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito." Ou seja, todos aqueles que creem e aceitam a Jesus estão livres da condenação. Não tem mais que pagar dívida. No passado, a dívida do homem para com Deus era paga através de sacrifício de animais, que se levava ao sacerdote e ele oferecia este animal a Deus para que o pecado daquela pessoa fosse coberto. Jesus, quando veio, ele quitou, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício para perdoar o pecado de toda a humanidade. Ainda no versículo 33 do capítulo 8 de Romanos, no versículo 33 e 34, o apóstolo Paulo continua dizendo: "Quem os condenará? Quem é que pode condenar o homem que foi justificado por Cristo?" Aí ele responde: "Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós." Versículo 33, eu falei, né? Vamos voltar lá então. Eu li o 34. No 33 ele fala: "Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?" Ou seja, quem é que pode acusar aquele que creu em Jesus, que aceitou Jesus, que entregou a sua vida a Jesus? Ninguém, nem o diabo pode intentar acusação. E ainda que ele intente, essa acusação não prosperará. Aí ele responde: "É Deus quem os justifica." Justifica através de quem? Através do sangue de Jesus, através da morte de Cristo. Aí no 34 que eu já li, ele diz: "Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu,
ou antes, quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, não há contra ele mais nenhuma acusação, ainda que intentem acusação contra aqueles que estão em Cristo, essa acusação não prosperará, e também não haverá nenhuma condenação, como nos lemos lá no versículo 1, e aqui o 34 confirma isso. O versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem aceita a Cristo, quem crê em Jesus, entrega a sua vida a Ele, aceita Ele como seu Senhor e Salvador, não passará por condenação, desde que o siga, desde que mantenha a sua vida firmada nele. Então, o que Jesus faz? Jesus se coloca entre Deus e o homem como mediador. Foi o que Paulo fez, colocou-se entre Onésimo e Filemão como mediador para quitar a dívida de Onésimo. Paulo intercede por Onésimo e prontifica-se a quitar sua dívida para com Filemão. E aqui, trazendo para a humanidade, foi o mesmo que Jesus fez. Jesus se coloca como mediador, não só propõe pagar a dívida, mas paga definitivamente a dívida com a sua morte e torna-se então o mediador, ou seja, o reconciliador, aquele que leva de volta o homem a ter a comunhão com Deus, aquela comunhão que foi quebrada, que foi cortada lá no Jardim do Éden, agora é retomada quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia. Então volta a dar ao homem a possibilidade de ter novamente acesso a Deus direto, sem ser necessário nenhum intermediário aqui na terra. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. E nós encontramos isso na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, que nós vamos ler. Capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Paulo escreve dizendo assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Aí ele conclui dizendo: Jesus Cristo, homem. Então, o único intermediador, o único mediador entre nós e Deus chama-se Jesus. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Contanto, algumas religiões tenham outros mediadores, mas isso não é correto. O único mediador, segundo a Bíblia, é Jesus, porque foi Jesus quem morreu, foi Jesus quem pagou o preço, foi Jesus quem cravou a cédula lá na cruz, né, que pagou a dívida, cravando a cédula que era contrária a nós na cruz, e tornou-se o remidor de toda a humanidade, o salvador de toda a humanidade. E lá em 1 João capítulo 1 e versículo 7, também o apóstolo João, dando também um ensinamento a respeito disso, ele fala sobre essa questão de pagar, né, a dívida. Ele fala assim, no versículo 1 capítulo 1 e versículo 7 da primeira carta de João, é a primeira epístola do apóstolo João, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ele quem? Jesus. Se andarmos na luz, que é Jesus, como na luz, que é Jesus, como ele que é Jesus está na luz, temos comunhão, isso está falando dos irmãos, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, todo pecado que nós cometemos ainda, mesmo depois de termos aceitado a Cristo, porque somos falíveis, o fato de aceitarmos a Cristo não nos torna imune de pecado, nós continuamos sendo pecadores, necessitados da misericórdia de Deus todos os dias e do perdão de Deus todos os dias, mas é claro que não é por saber isso que nós vamos viver uma vida de pecado, nós temos que ter uma vida de retidão na presença de Deus. E essa vida de retidão exige que nós deixemos o pecado de lado. É claro que por sermos falíveis, nós vamos pecar, mas precisamos nos esforçarmos para não pecar. E aí é onde o apóstolo João diz, né, que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo, não é de alguns, mas de todo o pecado, cometidos antes de aceitar a Cristo
cometidos depois de aceitar a Cristo e cometidos diariamente, como ocorre conosco, pois somos suscetíveis ao pecado enquanto estivermos aqui neste mundo. Mas temos essa segurança e essa convicção de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e é claro que isso ele faz quando nós confessamos os nossos pecados a ele e nos arrependemos. Então, o fato interessante, né, da conclusão deste versículo 18 da Epístola de Filemão está em nós sabermos que, assim como Paulo se coloca como o remidor, assim como Paulo se propõe a pagar a dívida de Onésimo a Filemão, Jesus também fez o mesmo conosco. E o mais importante aqui é nós sabermos que depois que nós aceitamos a Cristo, que nós entregamos nossa vida a Ele, nada mais pode nos atingir, nada mais pode nos acusar, nada mais pode nos condenar quando a nossa fé está em Cristo, a nossa vida está entregue nas mãos dele e nós nos esforçamos por termos a nossa vida reta diante dele. É claro, nos esforçamos para vivermos uma vida de santificação. Não podemos querer viver uma vida comum como antes e ter os nossos pecados perdoados. É preciso arrependimento, é preciso confissão de pecado e é preciso abandono do pecado para ter esses pecados perdoados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 2 e versículo 1, como eu disse que somos suscetíveis ao pecado, o apóstolo João também diz algo sobre isso. Ele fala assim no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, você está em Cristo, então você não pode pecar mais, ou não deve pecar mais, para que não pequeis. Aí ele complementa: e se alguém pecar, porque somos suscetíveis a isso, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, mesmo que pecarmos, não podemos pecar, mas caso nós pequemos, nós temos um advogado, temos um intercessor, temos alguém que vai suplicar a Deus por nós, que vai nos apresentar a Deus, que vai dizer a Deus: eu paguei a dívida, eu quitei a dívida dele, eu cravei na cruz a cédula que ela era contrária a ele. E aí já então me estendendo para o versículo 19 de Filemão, em que Paulo diz assim: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Ou seja, ele propõe pagar a dívida, ele promete pagar a dívida e ele confirma a Filemão dizendo: olha, eu, Paulo, de minha própria mão estou escrevendo isso, eu o pagarei. Eu vou pagar a dívida que Onésimo tem com você. Para quê? Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Parece meio confuso, né, esse final do versículo, mas não é. Trazendo agora para Jesus, para nós, para a humanidade, essa condição, essa colocação que Paulo faz aqui no versículo 19, primeiro ele diz assim, no versículo 18, põe a minha conta, né? Põe essa dívida que a Onésimo tem com você na minha conta, a minha conta, na minha conta. O pedido de Paulo é para que Filemão passe toda a dívida de Onésimo, que Onésimo tinha com ele, para Paulo, ou seja, transfira a dívida, transfira essa dívida para mim. É como se fosse uma assunção de dívida. Traz para mim essa dívida, passa para mim essa dívida, eu vou assumir essa dívida que Onésimo tem com você, porque ele não poderá te pagar. Foi o mesmo que Deus fez, o mesmo que Jesus fez. Passa a dívida da humanidade para mim, põe a minha conta, eu vou pagar. Então, o texto diz que Paulo propõe e promete pagar a Filemão. Aí nós não sabemos se isso aconteceu, ou se Filemão perdoou a dívida que Onésimo tinha com ele, porque as Escrituras não nos mostram isso, né? não registra isso. Todavia, falando da humanidade,
temos a certeza, temos a convicção de que Jesus pagou a dívida que a humanidade tinha com Deus. Quando ele entrega-se a si mesmo, quando ele vai até a cruz, primeiro vem à terra, né, como homem, se humaniza, depois vive aqui num período de 33 anos aproximadamente, tem um ministério de 3 anos anunciando o reino de Deus, que o reino de Deus chegou para que as pessoas se convertessem, principalmente os judeus, que era da sua raça, e depois ele estende essa salvação a toda a humanidade, apregou a todas as pessoas daquela época, aos gregos, aos filisteus, enfim, aquelas pessoas que viviam ali em redor de Jerusalém, ao redor de Israel. Ele prega a sua mensagem de salvação, ele cura essas pessoas, ele purifica essas pessoas, mesmo que não faziam parte da comunidade judaica, mas ele também atende essas pessoas que vão a ele arrependidas, e ele então depois vai à cruz, entrega-se à morte por nós, para que a nossa dívida fosse paga. Então aqui, voltando a Onésimo e a Paulo, não importava qual era a quantia que Onésimo devia a Filemão. Paulo diz: tudo o que ele te deve, eu pagarei. Não importa qual é o preço, eu te pagarei. Jesus fez a mesma coisa. Toda a dívida que a humanidade tinha e ainda tem com Deus foi repassada para Jesus. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e, mais que isso, todo o nosso pecado. Lá em Isaías 53, vamos dar uma lida aqui. Olha o que o profeta fala, 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele fala sobre isso. 53, Isaías, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, veja, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus vem, entrega-se à cruz, não só promete a Deus que ia pagar a dívida, como de fato paga, fez a mesma coisa que Paulo, né, fizera a Filemão, propôs pagar a dívida e veio ao mundo, pagou a dívida de toda a humanidade, daqueles que haviam já morrido antes dele vir ao mundo, dos que viviam na sua época, dos que nasceram depois da sua vinda ao mundo, dos que vão nascer ainda, ou seja, o pecado de toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as eras, não importa se foi antes de Cristo ou depois de Cristo, o pecado de toda a humanidade, foi paga essa dívida que a humanidade tinha e ainda alguns têm com Deus, essa dívida foi paga por Jesus. Agora, no direito existe uma figura de repassar a dívida, que às vezes uma terceira pessoa pode querer pagar a dívida do devedor, mas é preciso que o devedor aceite, né, fazer a remissão, fazer alguma coisa, assunção de dívida, alguma coisa assim. É preciso que o devedor, às vezes, aceite que esse terceiro pague a dívida para ele. E aqui no caso de Jesus, Jesus é a mesma coisa, Jesus pagou a dívida. Mas se o devedor, que é o homem, não concordar com esse pagamento, ele continua devendo para Deus. Como assim? A dívida só será perdoada deste homem, se ele aceitar o preço que Jesus pagou, que foi com a sua morte, com a sua vida. Então, se o homem não aceitar Cristo, ele está dizendo que não concorda com o pagamento da dívida que Jesus fez, muito embora Jesus já tenha pagado. Mas se ele não aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele continua devendo para Deus, continua com a dívida, a cédula continua em aberto. Portanto, para que a cédula
né, seja rasgada definitivamente, para que o homem tenha a sua dívida com Deus quitada, ele precisa crer em Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo, e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e viver uma vida na presença de Deus, de agradar a Deus, seguindo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus. Então, a questão do pagamento da dívida, muito embora já tenha sido paga, ela necessita que o homem reconheça isso. Se o homem não reconhecer, a sua dívida continuará em aberto diante de Deus, continuará devedor a Deus, porque ele não creu no sacrifício de Jesus, ele não creu na morte de Jesus, ele não creu naquilo que Jesus fez, e portanto a sua dívida continua existindo perante Deus, pelo simples fato dele não crer na palavra de Deus e na morte e ressurreição de Jesus. Então foi o que Jesus fez. Repassa para mim a dívida de toda a humanidade, porque eu vou pagar. Onésimo não podia pagar, por isso Paulo se oferece e promete para pagá-la. O homem não tinha e não tem condições de pagar sua dívida com Deus. Por isso Jesus se ofereceu e não somente prometeu, mas pagou toda a dívida da humanidade para com Deus. Veja então que a questão do pagamento da dívida já foi feita, mas é preciso que o homem aceite isso e reconheça isso. Aí em João capítulo 8, no versículo... Vou achar aqui. No versículo... Só um minutinho. Oito. No versículo 21, não é 21. E depois eu vou achar e vou mostrar para vocês. Jesus fala isso, que ele dá a sua vida, que ninguém tira a sua vida, mas ele mesmo a dá. Ele faz isso espontaneamente. Ele não faz isso obrigado. Ele não faz isso coagido, mas ele faz espontaneamente. Ele diz: eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Então veja que essa proposta que Jesus faz, essa voluntariedade dele, assim como a de Paulo em quitar a dívida de Onésimo, tem uma singularidade. Ambos foram espontâneos, voluntários, não foram obrigados. Filemão não exigiu nada de Paulo, assim como Deus não exigiu nada de Jesus. Jesus veio voluntariamente, ele se ofereceu para vir trazer a nós a salvação, para morrer por nós. Então, que nós tenhamos em mente isso, que a nossa salvação, a nossa dívida foi paga já por Jesus, mas para que ela seja definitivamente quitada,
nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. O único meio de ter a dívida quitada, paga, é crer no sacrifício de Jesus. Ninguém mais precisa morrer. Jesus não vai morrer de novo. Ele já morreu. E o escritor aos Hebreus diz que ele morreu uma vez para nunca mais morrer. Ele ofereceu-se uma vez para nunca mais ser preciso oferecer um novo sacrifício. Então, o sacrifício já foi pago, a dívida já foi paga. Mas para que o homem tenha ela paga diante de Deus, ele precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, eu vou parar esse pedaço, depois eu vou continuar ainda falando sobre a carta de Paulo a Filemão. Estamos já indo para os versículos finais. Tenham mais um pouquinho de paciência que nos próximos dias nós estaremos encerrando este assunto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.